palavra, e a palavra vai falar ao teu coração. Amém? E abra sua Bíblia em Colossenses 2, deixa marcado aí, em nome de Jesus. E antes de ler, eu quero fazer um breve resumo do que nós estamos falando, né? Como eu iniciei falando sobre convergir tudo a Cristo, sobre ser o ano da igreja, ser esse. No domingo passado, nós falamos sobre essa parte de convergir, de trazer essa responsabilidade, né? Então eu quero falar um breve resumo sobre isso, porque nós falamos sobre resgatar, avançar e convergir tudo a Cristo. Então, eu tenho certeza que essa palavra, né, ela tem uma finalidade bem clara, o que Deus ele tem falado com a sua igreja nesses dias, né? É bem clara no coração, é impedir que a gente venha retroceder, sabe? Impedir que a gente venha se acomodar no nível de espiritualidade vazia, né? Sem sentido, porque esses são o grande desafio dos dias de hoje. Nós encontramos muitos templos cheios, mas vazios de uma palavra que leve a Cristo. Muitos templos cheios de pessoas procurando receber apenas benefícios materiais. Muitos templos cheios de pessoas preocupadas mais em dizer que sou evangélica do que mostrar com a sua vida esse Cristo. Está entendendo? Então nós temos essa preocupação, porque se a igreja no primeiro século, né, a igreja primitiva, ela foi perseguida, ela foi lançada em arenas, ela foi jogada aos leões, os homens foram queimados, foram crucificados, foram colocados de cabeça para baixo, foram transpassados por espadas. A perseguição de hoje em dia é um outro tipo de perseguição. A gente estava falando sobre isso. É uma perseguição sutil, é uma perseguição silenciosa, e ela é pior porque ela é muito mais devastadora, porque ela está programada para levar os filhos a deixarem de olhar para Cristo, para olhar para outras coisas, desviarem a sua atenção do que importa, porque a perseguição nos dias, ela é como se você não estivesse tratando com o inimigo. Parece que a perseguição que nós sofremos é como uma força muito mais aliada. É um inimigo que não é tão inimigo. É um inimigo que parece amigo. É aquela palavra assim, mas não é bem assim. Você não precisa levar desse jeito. Também você não precisa ser radical. Não escuta muito isso hoje em dia? Mas não é assim o evangelho, também não precisa disso. Também não precisa, por quê? Porque essa perseguição é uma perseguição silenciosa que vai desviando a atenção do crente, do cristão em Cristo. Vai desviando a atenção dele, quando ele vê, ele está mais fora do que dentro. Ele está mais longe, ele começa a se distanciar da videira, então ele vai ser cortado e lançado fora. Por quê? Porque foi desviada a sua atenção. O inimigo parece ser amigo. É o poder da tecnologia, é o poder da sedução, da distração. É claro que nós usamos a tecnologia, está passando o culto, está sendo pregado, mas é importante que você que está assistindo online saiba que a tua presença presencial é muito mais fundamental. Porque esse momento aqui é um momento de comunhão. Não é à toa que eu falo, pega a mão, ora para o seu irmão, porque é um corpo. E um corpo com uma parte amputada, essa parte ela é o quê? Enterrada, lançada fora. Nós precisamos entender a importância do corpo, do convergir todo a Cristo, reunirmos no mesmo local com um só propósito, com um só destino, com um só fim. Porque todas as coisas estão nele, tudo é por ele, tudo é para ele.
Então, essa distração, essa obsessão, sabe, pela segurança, essa obsessão pela luxúria, pelo prazer, é a fome de ser celebridade, né, hoje em dia, de ser conhecido, de alcançar seguidores, coisas dos seus interesses. As pessoas se desviam de Cristo para criar conteúdos que as pessoas querem ouvir, mas não querem ouvir uma palavra que te confronta. As pessoas não querem ouvir uma palavra que diz: você tem que largar a sua vontade para viver a Cristo. Então nós temos que ter esse entendimento. Hoje a gente tem uma geração, né, como falamos no domingo, eu estou só fazendo uma síntese do domingo passado. Olha, temos uma geração que é muito boa no virtual, são péssimos na vida real em comunicar e não entende nada do espiritual. A gente vive uma geração que famílias se sentam e conversam pelo WhatsApp, mas não chegam, e você não conhece ver Cristo, você não consegue ver a vida de Cristo sendo expressada. Então nós precisamos entender isso. Nunca na história da humanidade a igreja do Senhor foi tão atacada, de uma maneira tão feroz como nos dias atuais, porque as perseguições antigas, dos imperadores, era pegar, vamos lançar na cova, vamos pegar e vamos matar, vai para a cruz, vai ser preso. Só que hoje, a igreja, ela está sendo contaminada pelo desinteresse de conhecer a Cristo, pelo desinteresse de estudar a palavra. Então, o mais interessante é que a gente entende o quê? Hoje, a igreja do Senhor, ela tem uma perseguição silenciosa, que é para desviar a sua atenção. Naquela época, a igreja era perseguida para a morte. E preste atenção, foi a igreja que mais cresceu em menos tempo. Foi a igreja que mais cresceu, que mais alcançou pessoas. Porque eles não tinham medo da morte, eles tinham prazer de Cristo. A vida deles era Cristo. Então entenda, mas hoje parece que só temos pessoas acomodadas dentro da igreja. Parece que está todo mundo dizendo para Nabucodonosor: olha, não precisa me lançar na fornalha não, eu vou me dobrar, eu vou dobrar os meus joelhos. Se você não conhece a passagem, né, está lá no livro de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego se negaram a dobrar os seus joelhos para Nabucodonosor, para o Deus dele, e foram lançados na fornalha. Por quê? Foram lançados na fornalha por quê? Porque amavam ao Senhor acima de todas as coisas. Então entenda, hoje a gente tem uma geração que diz: não precisa me perseguir não, pode deixar, eu me dobro. É melhor não ter estresse, né? É melhor para não perder seguidores, né? É melhor para mim não ficar mal com fulano nem com ciclano. Aí não se posiciona em Cristo. Aí não se posiciona em Cristo, porque eu não quero ficar mal. Nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos nos manter a igreja de cabeça erguida. Nós precisamos ter um posicionamento sério. Nós precisamos ter um posicionamento comprometidos com Cristo, comprometidos com a sua palavra, comprometidos com o seu propósito. O cristianismo nos dias de hoje, ele não percebe, e se percebe, não se importa com a ausência de Deus. Mas o importante é que tem programa, o que é importante é que tem entretenimento, o que é importante é que teve um culto sensacional, com ótimos pregadores, que teve muitas luzes pirotécnicas, porque teve um louvor maravilhoso, um som limpo. O importante é que teve tudo de tecnologia. O importante é que eu me senti emocionado, eu até chorei. Falam sobre dinheiro, falam sobre casamento, falam sobre criação de filho, falam de tanto assunto, que parece que o Espírito Santo não precisava nem ter sido enviado.
E esquecem de falar do mais importante, que é Cristo. Que para você sentir a Deus, você precisa de Cristo. Para você ter uma família, a tua família tem que estar em Cristo. Para você ter saúde, você precisa ter Cristo. Para você se libertar, você precisa de Cristo. Para se libertar do seu eu. Porque se libertar do demônio, eu oro em nome de Jesus, sai, amém. Mas para se libertar do seu eu, você precisa se posicionar. Então nós precisamos entender sobre isso. Uma igreja que vive o legalismo. Eu fiz, então eu tenho direito. Eu fiz, então eu posso. Nós somos uma igreja que vivemos para o Senhor, para o reino. E eu faço porque eu amo, eu faço porque eu decidi. Então nós precisamos entender isso. O grande desafio, o grande Deus desse século é o eu. São as pessoas pensando nos seus interesses pessoais. E aí a gente vai começar aqui, só para terminar, nós lemos também domingo passado, Efésios 5,16. Entenda, igreja, o tempo está passando. O tic-tac de Deus, o relógio de Deus, está passando. Efésios 5,16 diz assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, ou seja, remindo o tempo. Entendeu? Esse texto ajuda a gente a entender a gravidade e a seriedade desse tempo que nós estamos vivendo. Estamos falando de dias maus. Deus está alertando. Dias de indiferença, dias de frieza, dias de perda de valores, estamos falando do inimigo que trabalha para destruir o mais importante, que é a sua identidade com Deus, a identidade da igreja com Deus. Nós precisamos entender isso. O que implica hoje esse tempo, nós não podemos mais perder esse tempo. O Senhor está nos chamando, porque Ele está remindo esse tempo. Nós precisamos falar das coisas que se implicam e que têm relevância, que têm importância, que é falar sobre a tua eternidade, é falar sobre não perder o reino de Deus. Então que você possa entender isso. Nós estamos vivendo essa palavra para 2025, Efésios 1, versículo 9 e 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito, que com ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude do tempo. Então, que você possa entender. Isso é só para você entender a importância do tempo, para você entender aquilo que nós vamos estar falando hoje. Nós precisamos despertar. O tema de hoje é despertar para ninguém os enganar. Colossenses 2, no versículo 2, diz assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam reunidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E eu lhes digo isso para que ninguém os engane. Marca aí, para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito, e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo.
Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e é por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que essa palavra traga, meu Pai, mais uma medida da tua revelação. Que seja um tempo da tua igreja, meu Pai, de estarmos alinhados a Ti, alinhados ao firme propósito, meu Pai, de Te seguir, de Te obedecer, de viver tudo que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos orienta. Senhor, em nome de Jesus, que essa manhã seja uma manhã dos Teus filhos romperem, que seja um tempo de ciclos se fecharem e ciclos se abrirem, que seja um tempo de um ciclo de convergir tudo a Ti, que seja o tempo de fechar o ciclo, meu Pai, de estar longe de Ti, de estar longe da Tua palavra, que seja um momento, meu Pai, dos Teus filhos estarem alinhados, meu Pai, a Ti, que venhamos estar, meu Pai, ligados ao Teu propósito, ligados ao Teu coração, vivendo, meu Pai, toda a Tua palavra, para louvor, para honra, para a glória do Teu nome. Se você crê, diga amém. Se você pode, aplaudir o nome do Senhor. Então aqui é pregado, Paulo prega, fala para a igreja em Colossos, está falando conosco, é Cristo falando com a sua igreja nos dias de hoje. E aqui nesse texto tem algumas advertências muito importantes, que eu gostaria, e a primeira delas, como eu falei para você marcar, a palavra diz que ninguém vos engane. E é algo que é preciso você entender, por que a gente está falando, porque eu estou falando com ênfase sobre isso. Que ninguém vos engane, porque se há uma obra clara de Satanás nesse tempo, é essa. É a obra do engano, é a obra da mentira, é a obra da falsificação do evangelho, é o espírito do falso profeta, é quem tem promovido o engano e tem diluído a palavra de Deus. E é algo que nós precisamos, em nome de Jesus. E essa igreja, eu declaro, é uma igreja que nós não diluímos a palavra. É uma igreja que nós procuramos viver a sua palavra com perfeição. Porque é algo que a gente precisa ficar atento. Porque nós ficamos sempre, desconfiados das heresias, né? E se você for olhar redes sociais, você olha alguns rios que parece que as pessoas fazem aquilo realmente para escandalizar o evangelho. Criam heresias, mas não é isso que me importa. O que me importa é esse evangelho que tem sido diluído. É aquele evangelho que as pessoas têm colocado água no leite. É aquele evangelho que as pessoas, elas têm chegado e têm tirado a medida certa de Cristo. Ela tem chegado e tem trocado o negue-se a si mesmo por, não é bem por aí. É aquele evangelho que tem sido aplicado uma palavra diluída. É aquele evangelho que ela não é aplicada a palavra à luz da Bíblia. É uma revelação que não é à luz da Bíblia, porque a verdadeira revelação é a revelação de Cristo. E quando essa revelação de Deus incide sobre a verdade, aí nós temos a verdadeira revelação. Revelação não é como você vê muitos querendo encher igrejas. Eu descobri um nome, eu falei porque eu descobri algo. Não, porque muitos são aqueles que vão atrás só dos sinais e esquecem de Cristo. Diluir a palavra é quando a mensagem se torna apenas um discurso, quando a mensagem se torna apenas um mecanismo em que esses coaches, eles usam para massagear o ego das pessoas. Esses coaches usam para esconder o pecado,
para não confrontar você do seu pecado, para não confrontar você dessa situação que você está de procrastinação, de estar deixando sempre para depois, para obedecer a voz de Deus, de estar deixando sempre para depois, para colocar a palavra em prática, para começar a falar de Cristo. Esse evangelho, ele não é um evangelho, e aqui não tem esse evangelho diluído. Nós estamos aqui para te pregar a verdade do evangelho, e a verdade do evangelho é o negue-se a si mesmo. A verdade do evangelho, porque o que passa disso são artimanhas de Satanás para confundir a igreja, que opera para ficar iludindo a igreja. Tudo isso tem a ver com engano. Tudo isso tem a ver com engano. Porque a pregação do evangelho, a pregação de Cristo é para o corpo, é para a igreja do Senhor. E hoje o que eu mais vejo são pessoas que se especializam. Tem um pastor que prega para o jogador de futebol, tem um pastor que prega para aquele cantor famoso. Olha que lindo, aquele cantor está cantando louvor, mas ele não larga as drogas, porque não é confrontado. Ele não larga o pecado, ele continua na prostituição. Nós não estamos aqui selecionando a quem pregar, nós pregamos para o corpo de Cristo, para a igreja de Cristo. Um evangelho verdadeiro, um evangelho que te leva ao negue-se a si mesmo, a negar a sua vontade, a largar o pecado de lado, mas não só esse pecado que as pessoas olham tanto, mas é largar tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Porque qual é a ideia que nós temos do falso profeta? Qual é a ideia que nós temos? Em Timóteo 1, capítulo 1, versículo 1 diz, Paulo vai dizer, em tom de urgência, nos últimos tempos, alguns apostarão da fé, por darem créditos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O que mais existem hoje são profissionais da mentira, que tem um único desejo de enganar o povo, de encher a igreja, de lotar a igreja, de fazer a pessoa dar oferta, de fazer a pessoa chegar e vir. Pastor, está errado dar oferta? Claro que não, mas que você sabe o que você está fazendo. Não como filho consumidor, eu dou 100 para receber 200. Deus não é bolsa de valores, nem investimento, nem criptomoeda. Deus não é isso. Você tem que entender que tudo foi porque Ele nos amou primeiro. Então, entenda, o que mais existem hoje são homens pregando o evangelho que te ensinam a ler menos a Bíblia, aquela pessoa que só foca nas promessas. Ela não lê o texto, ela não entende o texto, só as promessas. Eu gosto de dizer que são os pregadores da caixinha de promessas. A caixinha de promessas. Tem gente que acorda de manhã, ela não sai de casa sem ler. Mas, essa promessa eu não gostei muito não. Bota de volta e tira outra. Não é assim. Deus é muito mais do que as suas promessas. Deus, Ele está aqui para mudar, transformar toda a sua vida. Mas é necessário que você entenda que você precisa morrer para Ele viver na sua vida. Então, hoje, existe um pastor, existia, que está morto, mas ele escreveu mais de 40 livros, A.W. Tozer. Para você ter ideia, ele nasceu em 1897, então há 100 anos atrás ele pregava que os púlpitos estão cheios de palhaços. Imagina hoje em dia, Deus, Ele não chama palhaços, igreja. Deus, Ele chama profetas, Ele chama mestres. Não existe ministério coach na Bíblia. Não, são invenções satânicas para enganar o povo de Deus, para fazer com que a igreja, ela seja uma igreja superficial. Aquela igreja que hoje em dia começou agora a dividir em área VIP para área normal. A igreja que não olha mais para Cristo, mas é uma igreja que não tem mais corpo. É uma igreja que é dividida por área. Nós precisamos entender.
Hoje, quando nós falamos da vinda do Senhor, o Senhor está vindo. Eu não escuto um aleluia. A pessoa fala assim, misericórdia. Porque ela está preocupada. Hoje as pessoas estão incomodadas com a volta do Senhor. Hoje, esse assunto ele não tem crédito no tempo de hoje. É um assunto que a igreja não quer debruçar na Bíblia para estudar, para entender. Porque esses profissionais da mentira nem falam sobre isso. Eles só falam sobre vitória. Vitória, sobre você ser transformado, sobre você vencer. E quando nós falamos, né, de falso profeta na Bíblia, e aí a gente hoje vai quebrar mais um paradigma. Qual é o primeiro profeta que vem à sua mente, né? Falso profeta. Aquele que a jumenta precisou falar com ele. Qual é? Vem falar sobre Balaão, né? O primeiro profeta que as pessoas veem. Mas eu posso falar uma coisa para você? Você conhece alguma profecia falsa de Balaão? Não teve profecia falsa de Balaão. Não existe nenhuma profecia que ele fregou para Israel que não se cumpriu. Tudo que ele profetizou foi verdade. Ele profetizou sobre Amaleque, ele profetizou sobre Balaque, ele profetizou e tudo se cumpriu. Ele profetizou sobre Cristo. Ele disse que uma estrela nasceria de Jacó e se cumpriu. Jesus. Então entenda, ele disse. Mas onde Balaão era um falso profeta? A história fala, e aí você pode ler em casa com calma, em Números. Balaão fala, ele aparece na Bíblia em Números no capítulo 22, né? E ele vai falando sobre ele até o capítulo 24. E quando você lê sobre esse homem, você vai ver algumas coisas. Primeiro no versículo 2 de Números 24, fala que o Espírito de Deus estava sobre ele. E isso é assustador. Por quê, pastor? Você pode perguntar, por quê? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, a Bíblia diz. Mas ele foi um profeta que se deixou enganar. Ele não ouviu, ele não obedeceu com perfeição a voz de Deus. Ele não obedeceu com perfeição a voz de Deus. Por quê? O que acontece? Nós sabemos que ele era um profeta, mas ele se deixou enganar pelo engano do seu próprio coração. E o pior juízo que Deus ele pode exercer contra nós é deixar andar em nossos próprios caminhos. Porque a palavra diz que Amaleque veio até ele e pediu para ele profetizar contra Israel. Pois ele não sabia nem quem era Israel. Nem sabia sobre o povo de Israel. E Deus ele falou, você não vai. Mas ele desobedeceu à voz de Deus. Foi o que aconteceu com Balaão. Sabemos que ele foi atraído, né, por Balaque, para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão não estava em comunhão com Deus, ele estava fazendo ali na terra. Ele nem sabia quem era o povo de Israel. Mas mesmo assim ele falou, ele tentou amaldiçoar. Só que aqui nós vemos algumas características do falso profeta. Porque a Bíblia diz para ele não ir, Deus falou para ele não ir, e ele falou que não ia, mas depois ele mandou novamente, o rei mandou novamente outros príncipes, e ele estava seduzido para ir. Então Deus falou, vai. Porque Deus, ele nos dá o poder de escolha. Mas nós precisamos entender que as nossas escolhas têm consequências. Fala para essa pessoa que está ao seu lado. As nossas escolhas têm consequências. Então, a Bíblia fala que ele chegou. E a Bíblia mostra a característica ali do falso profeta. Porque em um determinado momento ele falou, coloca aqui sacrifícios nesse monte, faz desse jeito. Aí colocou e não deu certo, Deus não ouviu.
Aí foi outro monte. Então faz desse jeito, tenta desse jeito, porque não estava ouvindo a voz de... Igual pessoas que tentam mudar os pensamentos de Deus. Ela fica tentando fazer coisas que parecem boas para o Senhor, mas porque elas não estão ouvindo a voz de Deus. Aí ela fica pulando, e Deus já falou com ela, mas ela pula de igreja, ela pula disso, ela pula daquilo. E Deus já falou com ela, mas ela é resistente à voz de... Então isso é uma característica do falso profeta. E eles não conseguiam amaldiçoar o povo de Deus, porque Deus não permitia. E ele vai tentando ser criativo, só que ele não consegue ser objetivo, porque Deus guarda o seu povo, amém? Amém? Podem tentar contra você, mas Deus te guarda, se você estiver ouvindo a voz dele. Então, a Bíblia fala em Números 31:16, que assim: eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso de Peor, e por isso houve aquela praga sobre a congregação do Senhor. Em Números 25, fala que Balaão não conseguiu amaldiçoar, porque Deus não permitiu, amém? Mas ele falou para o rei o que fazer para que os filhos de Israel pecassem, para que mudassem os seus pensamentos. Então não havia como amaldiçoar, mas ele ensinou como macular o povo de Deus. Não havia como amaldiçoar o povo de Deus, mas ele ensinou a Balaque a pôr um acampamento de mulheres, e elas, por conselho de Balaão, fazem prevaricar os filhos de Israel. Entenda, um profeta falso, assalariado, porque ele queria receber as riquezas dos reis. Então, tome cuidado com isso. Tome cuidado com o que você ouve. Nós temos que entender a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. O problema é que quando Deus fala e eu não escuto, eu quero ouvir de outra pessoa. Ela procura outra pessoa para ouvir. Outra pessoa, vamos dizer, outro pastor, outro diácono, outro líder, outra pessoa, para que ela quer ouvir. Porque até ela achar alguém que fale aquilo que ela quer ouvir. A gente precisa ter a direção de Deus. Apocalipse 2,14 fala: tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Essa é a figura do falso profeta, porque até parece que é um homem que ensina bem, mas dentro dele é um sepulcro caiado, é o homem que a sua conduta não reflete o que ele prega. Esse é o falso profeta, finge que está pregando a verdade, mas está falando apenas do seu coração, para enganar as pessoas, para levar as pessoas a fazer o que ele quer. Então, a Bíblia, ela fala que existe um peso sobre isso. A palavra diz em Josué 13:22, diz que os filhos de Israel mataram a Balaão, porque ele se vendeu. Fala para essa pessoa que está ao seu lado: existem consequências para as suas escolhas. Nós precisamos viver a verdade. Nós precisamos viver a verdade. Muitos falam que têm fidelidade, mas não são fiéis. Muitos falam que têm piedade, mas não têm devoção a Deus. Muitos dizem que amam a Deus, mas não honram a Deus. Muitos falam da sua palavra, mas não vivem a sua palavra. E tem consequências para as suas escolhas. Que Deus nos livre dos falsos profetas. Que o Senhor possa nos dar homens que nos apontem a Cristo. Eu declaro que essa é uma igreja que olha para o Senhor, uma igreja que tem homens e mulheres que destinam pessoas a Cristo. Nós precisamos entender.
Nós precisamos de homens e mulheres, homens que nos apontem a Cristo, que a todo tempo estejam voltados para desvelar o coração de Deus, que nos encorajem a tomar a cruz, a tomar cada dia a nossa cruz, a lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, a tomar o caminho da vontade de Deus. Nós temos que nos afastar do evangelho que nos desviam do caminho do Senhor. Temos que ir contra a imoralidade, contra o pecado, contra a permissão. Que o Senhor levante entre nós homens que tenham temor ao Senhor, homens e mulheres que estejam olhando a face de Cristo, que estejam aqui para pregar o verdadeiro evangelho, que saiam daqui com a verdadeira missão que cada um de nós tem, de levar a palavra de Deus, de levar a verdade a todos. É a tua missão levar essa palavra, igreja. Existe uma responsabilidade aqui em cada um, de levar a verdade para aquele que está no pecado. Uma igreja que tenha temor da face do Senhor, que pregue contra a iniquidade, que pregue contra essa corrupção evangélica. Homens que tenham o temor do Senhor, que o seu coração seja como Isaías. Isaías falava: ai de mim, Senhor, ai de mim. Não homens e mulheres que só querem ser populares. Não homens e mulheres que estejam mais preocupados em ter seguidores, em ter novas pessoas chegando, igrejas lotadas, mas pregando coach, pregando pensamentos humanos, pregando aquilo que se pensa, a racionalidade. Nós somos filhos, e filhos ouvem a voz do Pai. Nós temos que ter essa audição perfeita, os tampões têm que ser recolhidos. Porque conhecereis a verdade, é dia após dia eu estar ouvindo e vivendo essa verdade, é dia após dia, e eu quero que você pare e reflita sobre isso, porque nós estamos dizendo não a homens que querem só ser populares, homens que estão buscando aplausos, que estão tentando roubar a centralidade de Cristo das igrejas, homens que têm o mesmo sentimento de Lúcifer, aquela síndrome de Lúcifer, que desejam ter uma posição acima de Deus, acima do Filho de Deus. Nós estamos orando por uma igreja de homens e mulheres que tem o caráter de servo de Deus, homens que verdadeiramente estejam em comunhão com o trono de Deus. É o que precisamos nesse tempo, uma igreja preocupada em estar alinhada ao coração de Deus. E eu quero que você reflita sobre algo. Êxodo 32 fala sobre Moisés, e estava no Sinai, e você pode ler em casa. E eu vou te falar sobre a passagem. Ali fala que ele estava há 40 dias no Sinai. 40 dias. E o povo, ele ficou impaciente. O povo permaneceu ali no Sinai durante 11 meses. Sabe? E já faziam, 3 meses que eles haviam saído do Egito. Eles estavam ali, e Moisés, ele já tinha mais ou menos 80 anos, e ele subia a altura do Sinai, que é 2.444 metros, ele subia, e ele subiu 11 vezes ao Sinai. Durante esses 11 meses, ele subiu 11 vezes, e cada vez que ele subia, Deus ele trazia uma revelação, amém? Em síntese, a revelação do Sinai era o quê? Era a revelação, era de casa de Deus, de sacerdócio espiritual, Era uma revelação de devoção e serviço ao Senhor, amém? Amém? Mas um dia, entre a 7ª e 8ª vez que Moisés subiu ao Sinai, ele ficou 40 dias, ele ficou mais que o tempo normal. Ele ficou 40 dias. E sabe o que aconteceu naquela época? O que aconteceu depois desses 40 dias?
O povo, ele chegou para Arão e ele falou o que para Arão? Ele falou para Arão e falou o quê? Eles estavam impacientes. E ele diz: faz para nós deuses. Faz para nós deuses. A palavra que eles usaram é Elohim. E Arão tomou o quê? As joias das mulheres, o ouro que tinha, e ele fez o bezerro de ouro. E eles estavam ali, começaram a adorar, com euforia, com uma alegria, como se fosse nos dias de hoje, né? O avivamento, com alegria, com euforia. Mas na verdade ali era um aviltamento, era uma desonra. Anote aí, era um aviltamento. Não confunda avivamento com aviltamento, onde a euforia não tem santidade, onde é muita adoração e a palavra ela não aparece, onde o povo fica muito eufórico com a adoração, mas ele não fica tão eufórico para ouvir a palavra de Deus. Isso é aviltamento, quando eu quero movimento, mas eu não quero me alimentar da palavra, quando eu não quero me alimentar de Cristo, onde o povo está muito feliz, mas ele não é quebrantado. Aviltamento é onde não tem fome de santidade. Aviltamento é onde a palavra de Deus não é o centro das coisas. Aviltamento é onde Cristo não está sendo glorificado de uma maneira real. E à luz do dicionário, aviltamento quer dizer depreciação, diminuição do valor de algo, rebaixar, humilhar, desonra. Eles desonraram ao Senhor. Nós não podemos pensar em um avivamento, né, de emoções, mas nós precisamos pensar e crer num evangelho de transformações de caráter. Essa é a nossa preocupação. Um evangelho que esteja procurando formar pessoas para Cristo. Não um evangelho só de glória e aleluia. Não um evangelho só de movimento, mas um evangelho que te leve verdadeiramente a ter o caráter de Cristo. Aonde jovens terão visões, aonde jovens terão a palavra para pregar, aonde homens e mulheres terão palavra de destino para uma sociedade perdida. Nós oramos por uma igreja que seja como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ainda eram jovens aqueles três, mas eles não se dobraram para o rei, eles não se dobraram para outros deuses, eles tinham um firme fundamento em Deus. Você precisa ter um firme fundamento em Cristo. Você não pode se dobrar às suas vontades, você não pode se dobrar ao que o mundo está tentando incutir na igreja do Senhor, o que o mundo está tentando fazer, mudar, diluir o evangelho, diluir a palavra. Nós somos uma igreja que procuramos obedecer ao Senhor, obedecer com perfeição, obedecer a sua voz com perfeição. Nós precisamos de uma igreja que tenha entendido esse significado, porque existe uma ação demoníaca no meio da igreja, trabalhando para distrair as pessoas, trabalhando para que os nossos jovens fiquem olhando outros, homens e mulheres que fiquem preocupados mais com a sua vontade pessoal, com os seus sonhos pessoais, com os seus desejos pessoais, do que está curvado perante ao Senhor, ouvindo a voz do Senhor com perfeição, se dedicando a obedecer tudo que o Senhor deseja para a sua vida. Distrair, atrair e destruir, essa é a ação de Satanás. Ele vem para distrair. E quando você está distraído, para de olhar para Cristo, você é atraído para as coisas da sua vontade, para o seu eu, para a sua vontade. E nesse momento você destrói a sua comunhão com Deus. Mas Satanás não tem o poder de fazer o que quer.
você toma a sua decisão. A decisão que você precisa tomar hoje, qual é? Se voltar para Cristo. De um lado nós temos a euforia, temos um povo lá embaixo, em torno do objeto, que eles fizeram de vontade pessoal. Tá lá embaixo lá, adorando o bezerro de ouro. Do outro lado está ali Moisés, ouvindo a voz de Deus. Entenda, eles chamam de Deus aquilo que não é Deus. Ou seja, existem muitos que podem girar, viver, estão ouvindo a palavra, mas não estão obedecendo a voz de Deus. Estão vindo, foram libertos do Egito, mas não estão ouvindo a voz de Deus. Estão mais preocupadas com a sua vontade, com os seus desejos, com os seus medos, com os seus problemas, do que em ouvir a voz de Deus. O que nós precisamos entender isso. Nós podemos girar em torno de muitas coisas de Deus e Deus não está sendo glorificado. Nós precisamos entender o que Deus busca. Deus busca um coração íntegro. Deus busca um coração humilde. Deus busca corações rendidos a Ele. Deus busca homens com coração rasgados diante dEle. Uma igreja assim, que como Moisés, não esteja preocupada em adorar outros deuses, ou seja, de fazer as suas vontades, porque muitos, o seu Deus é a sua vontade. Ela deixa de fazer a vontade de Deus, para ela chegar e fazer o que ela deseja, viver os sonhos dela. Ela não ouve a voz do Senhor. Entenda, você precisa saber aonde está a sua prioridade. Aonde está a prioridade do seu coração? Será que a prioridade do seu coração está em ser feliz? Será que a prioridade do seu coração está em ser bem-sucedido profissionalmente? Será que a prioridade do seu coração está em você chegar e fazer tudo aquilo que você gosta, tudo aquilo que te faz bem, tudo aquilo que satisfaz a sua carne, ou satisfazer a carne, pastor, o quê? A fazer tudo que Deus não falou para você fazer. Nós precisamos entender. Chega um tempo que você precisa trazer a responsabilidade. As suas escolhas têm consequências. Você precisa trazer a responsabilidade. É um tempo de uma igreja que seja como Moisés. Ele não estava preocupado em chegar a Canaã. Ele estava preocupado em aproveitar a presença de Deus. Ele estava preocupado em ouvir a voz de Deus. Ele estava preocupado que ele estava face a face com Deus. E talvez você esteja como o povo ali, procurando satisfazer os seus desejos. Então é tempo, de uma igreja que diga: Senhor, eu preciso mudar hoje. Chegou um tempo de mudar. Chegou um tempo de você entender que uma igreja que ama mais a presença de Deus do que todas as coisas. Moisés não tinha valor nenhum em Canaã. Ele quer ouvir, ele quer sentir, ele quer viver a vida de Deus, a presença de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. Olha para mim. Como é que a gente quer passar a eternidade com Deus se nós não temos cultivado a presença dEle em nossas vidas? Como você fala que você quer passar a eternidade com o Senhor, que você quer reinar com o Senhor, se você não tem cultivado a vida dEle, se você não tem obedecido a voz dEle, se você não tem vindo buscar Ele, vem quando você quer, quando dá. Como? Apocalipse 7 diz assim, você vê aquela multidão, diante do trono, e aí você fala assim: eu vou estar lá diante do Senhor, eu serei essa multidão. E eu te pergunto, será mesmo? Você cultiva a presença de Deus?
Você vive a palavra que você tem ouvido? Ou na segunda-feira você não lembra nem o que foi pregado? Será que a tua prioridade tem sido Cristo? E aqui nós voltamos a falar sobre o tempo. Será que o seu tempo tem sido dedicado a Cristo, ou o seu tempo é dedicado só a fazer aquilo que te dá prazer? Será que a sua prioridade, será que você ama mais a Cristo do que a sua própria vida? Será que você tem investido o seu tempo nele, como você investe o seu tempo em fazer aquilo que você gosta? Porque tem pessoas que elas ficam mais tempo nas redes sociais do que na presença de Deus, do que orando, do que lendo uma Bíblia. Ela prefere ficar jogando no videogame, ou ela prefere estar fazendo aquilo que dá prazer para ela, mas ela não se esforça para obedecer à voz de Deus. Ela não se esforça para ouvir a voz de Deus com exatidão. Não é ouvir entrar aqui e sair aqui. É ouvir com exatidão. É ouvir disposto. Ah, Senhor, eu quero mudar. O que eu preciso mudar? Fala comigo. Nós precisamos entender o significado disso. Porque tudo aquilo que Deus é, estava em Cristo. Tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus pregou, era aquilo que o Pai era. Quando ele diz assim, eu sou o pão da vida, é porque o Pai era o seu alimento. Eu sou a luz, é porque o Pai era a sua luz. Tudo que o Pai era, ele era, e torna o Pai para nós. Então, quando você diz, Senhor, Tu és meu tudo, Ele tem sido o seu tudo? Senhor, Tu és a minha prioridade, Ele tem sido a sua prioridade? Ou se aparecer um negocinho para ganhar um dinheiro, você deixa de vir ao culto. Afinal de contas, eu vou ganhar, né, pastor? Ou se, mas apareceu, mas aconteceu, mas. Será que você tem mais do que você tem feito? Será que você tem mais desculpas do que obras? Porque vai chegar o dia que nós vamos apresentar as nossas obras. Amém? Estão comigo? Estão felizes? Eu estou muito animado. Isso significa o quê? Entenda. O que Deus é para você? Fala, gente. O que Jesus é para você? O que o Espírito Santo é para você? Com certeza ele não é para nós um bezerro de ouro, amém? Mas quem é esse bezerro de ouro hoje? Quem é esse bezerro de ouro hoje? E eu quero deixar isso para você. O bezerro de ouro hoje é quando você deixa de obedecer à voz de Deus, deixa de estar na presença de Deus, porque algo te chateou, porque algo te machucou. Porque eu tenho um sonho. O seu sonho deveria ser expressar com perfeição o Filho de Deus. Entenda, a palavra de Deus volta vazia? A palavra de Deus diz, passará céus e a terra, e minhas palavras não? E a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar a sua vida. É isso? A palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino. A salvação é um presente de Deus para nós. O reino é alcançado por obras e requer esforço. Então, buscar em primeiro lugar o reino, buscar em primeiro lugar fazer obras, apresentar obras para o Senhor, e as demais coisas serão, a sua vida toda será abençoada. Deus não é um Deus que muda uma parte, Deus muda tudo, amém? Mas as minhas escolhas têm, não depende do que eu escolho, depende do que eu decido, depende do que eu decidi. E que nessa manhã
você decida pela melhor parte, pela boa parte. Que nessa manhã você decida estar diante do Senhor para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo, e não apenas de boca, mas que a sua vida a partir de hoje seja exatamente o que você declara para Ele. Que a sua vida seja exatamente o que você declara para o Senhor. Porque o Senhor, Ele é tudo. Ele te enche nessa manhã de vida, Ele te enche de glória, Ele te enche da graça, Ele te enche do governo dEle, Ele te enche da bondade dEle, Ele te enche do amor dEle, Ele te enche do poder dEle. Mas quando eu me entrego para Ele, para morrer para a minha vida, para viver a vida dEle, isso significa que, entenda, igreja, o Senhor, Ele está preparando uma igreja, amém? Quem é a igreja de Cristo aqui? Você é a igreja de Cristo? Mas eu vou falar algo para você, que talvez você não goste, mas Deus não me chamou para falar aquilo que você quer ouvir. Deus me chamou para falar a verdade. Amém? Amém? Então entenda o que eu vou te dizer. Mesmo que você não queira fazer parte da igreja verdadeira, mesmo que você, decida viver a sua vida como você quer. Eu amo a Cristo, mas eu quero viver o evangelho do meu jeito, é do meu modo. Mesmo que você não faça nada para Deus, mesmo que você seja a igreja que dorme, porque quando a gente dorme a gente não faz nada, não é? A igreja que dorme, a igreja que está morta, mesmo assim, o Senhor terá a sua igreja, mesmo assim, só que você não vai fazer parte dela, porque consequência das escolhas. Porque por mais que eu decida viver conforme esse mundo, por mais que eu decida viver fazendo a vontade do mundo, da forma do mundo, na forma do mundo, no padrão do mundo, uma vida cristã vazia, sem sentido, uma vida cristã sem intimidade com Deus, sem devoção a Deus, uma vida sem quebrantamento, sem mudar, sem negar a si mesmo, sem ter um coração contrito, mesmo assim, a igreja do Senhor nesse tempo prevalecerá. A igreja do Senhor, Ele virá para ela, Ele virá para a igreja dEle. Mas quem faz parte dessa igreja não são aqueles que estão dentro das quatro paredes, mas são aqueles que decidiram, que escolheram negar a sua vida. São aqueles que decidiram. Porque essa igreja seduzida pelo mundo, essa igreja de coach, essa igreja é a igreja do anticristo. É a igreja que engana, que parece ser, mas não é. Que parece, mas não é. Nós temos uma pregação sobre isso. Procura no YouTube da igreja eu te aconselho a você rever cultos. Temos muitas palavras importantes no YouTube da igreja. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Então, é uma questão de escolha. Essa igreja, ela será julgada. Como diz em Apocalipse capítulo 17 e 18, é aquela igreja prostituta do Apocalipse. É a igreja que se vendeu para as suas vontades. Como a palavra diz, como Balaão se vendeu para enganar. Ele não conseguiu amaldiçoar, mas falou para Balaque, olha, faz assim porque você vai levar filhos a se perderem. Então entenda, porém, nós fazemos parte da igreja gloriosa de Cristo. Se você crê, levante sua mão. Essa igreja gloriosa, ela será a Nova Jerusalém. Você faz parte da igreja da Nova Jerusalém, a cidade nupcial, aquela cidade que desce do céu cheia da glória de Deus, onde dentro dessa igreja, dentro dessa cidade, Deus tem um santuário e habitará conosco em toda a eternidade. Amém? O louvor pode vir para cá.
Quem vai servir a ceia pode se posicionar. Eu quero que você entenda isso. Nós não podemos ser tomados pelo engano, pelo falso ensino, com aqueles que não têm comprometimento com a palavra. Você é um filho amado de Deus, amém? Então existe um comprometimento. Nós não podemos seguir o caminho de Balaão. Nós não queremos seguir o caminho de Balaão. Queremos seguir o caminho do Cordeiro, aonde quer que ele vá. Esse Cordeiro que morreu na cruz, esse Cordeiro que nos trouxe vida. Que Ele nos ajude, que nos permita caminhar na sua verdade, nos guie em toda a sua vontade. E hoje, você tem a oportunidade disso. A oportunidade. Você vai ficar de pé, enquanto a gente se prepara para servir a ceia do Senhor. E você vai orar. Pastor, eu estou muito tempo sem cear. Pode se posicionar aqui na frente, que vai servir. Obrigado. Pastor, eu estou muito tempo sem cear. Sei. Ah, pastor, eu não posso pregar porque eu estou cheio de erros. Você é batizado? Você confessou o Senhor como teu Senhor, como seu Salvador? Então sei. Porque o Senhor está aqui à procura de filhos que queiram viver o novo de Deus. Filhos que desejam o Senhor, obedecer, não diluir o Evangelho, mas obedecer, expressá-lo com perfeição. Com perfeição. Você pode ficar de